Se tem uma maneira mais barata de você ter um SSD externo é utilizando esse cara aqui. Muita gente veio me perguntar qual que era o adaptador, porque eu cheguei a comentar que estava utilizando aqui um adaptador para conectar o meu SSD de 4 TB, né? E o responsável, né, por isso é esse cabinho aqui, que nada mais é do que um adaptador de USB 3.1 de geração 1 para SATA, né? Sim, senhores, você pode utilizar ele para usar um SSD externo. Eu já testei, ele funciona em HD de notebook também, em HD comum, né, de PC mesmo, desktop 3.5 polegadas, não funciona porque não gera, aliás, não fornece a energia necessária para o seu HD conseguir funcionar. Mas, se você conectar aí um HD de notebook, aquele de 2.5 polegadas, funciona de boas. E também um SSD aí funciona perfeitamente. Isso daqui facilitou muito o meu trabalho, né? Porque antes eu utilizava ali um pendrive de 8 GB, outro de 16, outro de 32, aí depois eu tive um de 64 GB e não dava para armazenar muita coisa. Pendrive geralmente tem uma leitura e uma escrita um pouco baixa, né? Alguns com a leitura mais alta e escrita extremamente baixa. Então isso não ajuda muito ali na prática, né? Na hora de você passar a fazer um backup, ou até mesmo, como é o caso agora, que eu utilizo ali um SSD de 250 GB e aí eu coloco alguns jogos já pré-instalados no SSD e eu consigo rodar o jogo diretamente, né, no PC dos meus clientes. Quando eu vou lá montar e fazer alguns testes, consigo rodar o jogo direto do meu SSD sem precisar perder tempo passando o jogo, né, no caso para o PC, para ir depois realizar o teste. Então eu acabo ganhando um tempo com isso, né? E eu já fiz até um testezinho também, dá para você deixar o sistema instalado operacional nele, né? E aí você consegue dar boot, né, pelo SSD externo, utilizando esse adaptador aqui na máquina aí da sua máquina, ou no meu caso, nos PCs dos clientes, né? Às vezes a máquina não está iniciando o Windows e eu preciso de um SSD ali com Windows instalado só para fazer alguns testes, tentar fazer algum tipo de recuperação. Aí eu precisaria de outro, né, disco como principal para fazer isso. Então, sem a necessidade de abrir o PC da pessoa e tudo mais, eu usando esse adaptador aqui facilita muito a vida, né? A marca é da Sabrent, eu acho que é assim que se pronuncia, ou se não for assim é algo semelhante, eu vou deixar o nome aí. E eu já estou utilizando esse adaptador há muito tempo, né? Demorei um pouco aí para fazer o vídeo, mas é um item assim espetacular. E ele custa nada mais nada menos do que $10. É bem barato, né? Se a gente fosse fazer a conversão direta, daria algo em torno de R$40, né? Ou no caso, é um adaptador de menos de R$50, fazendo a conversão direta, sem impostos, frete e etc, tá? E vamos fazer um testezinho aqui, né? Como eu fiz o teste e mostrei para vocês aí o SSD de 4 TB, eu utilizei ele diretamente, né, na conexão SATA e agora eu vou testar o SSD como se eu fosse utilizar ele de forma externa. No caso, usando aí o USB 3.0, né, que seria a conexão que tem no painel frontal do meu gabinete, e fazer um comparativo com a USB 3.1 que também tem disponível aqui na minha placa-mãe e comparar esses dados aí com os dados que a gente obteve com o SSD sendo utilizado diretamente na porta SATA de 6 GB ali da placa-mãe, para que a gente possa ver a diferença de desempenho de um para outro. Então, senhores, basta pegar aqui o adaptador, o seu SSD e encaixar aqui. Ele vai ficar assim. O adaptador aqui, ele tem um LED, que é o LED de atividade. Então, quando ele estiver lendo, escrevendo, né, o Windows estiver ali tendo acesso nele, ele vai ficar piscando, assim você sabe que o seu disco está em atividade. Quando você não estiver fazendo nada com ele, ele vai ficar o LED sempre aceso, né? E o cabo ele é mais ou menos deste comprimento, cerca de 50 centímetros talvez, acho que é uns 50 centímetros no caso, né? Meio metro. E é o tamanho suficiente ali para você plugar no seu PC, deixar ele até mesmo em cima. No caso aqui eu uso um cabo USB 3.0 que fica mais próximo da mesa, né? Fica, no caso, no chão. E o legal de você usar um SSD externo, ó, você pode ficar balançando, se sofrer algum tipo de queda ali, você não vai perder os seus dados, como acontece no HD. Então você consegue utilizar. É claro que toda vez que eu vou deixar ele dentro de uma bolsa, alguma coisa assim, eu desconecto para que ele não fique fazendo esse movimento, porque aí fisicamente vai quebrar, óbvio, né? Mas, meu, é bem leve, bem tranquilo, muito rápido e, nesse caso aqui, 4 TB dá para armazenar coisa pra caramba. Então vamos rodar aqui o teste e ver a diferença de desempenho usando as portas USB 3.0, 3.1 e também comparando ali com a porta SATA de 6 GB.
No caso do AIDA 64 não vai aparecer o nome do SSD, que no meu caso aqui seria o Samsung 860 EVO, né? Mas ele vai aparecer a capacidade e o nome Sabrent, que é para você saber, né, que aí no caso seria o adaptador que está conectado ali na sua máquina. Então vamos rodar aqui o teste de leitura para que a gente possa aí fazer o comparativo com a conexão SATA de 6 gigabits. Estamos utilizando nesse momento o USB 3.0 do painel frontal do meu gabinete para que a gente possa fazer aí esse teste. Em comparação com o SATA de 6 gigabits, que bateu ali 535, 534 megabytes por segundo, com o nosso adaptador a gente está conseguindo atingir ali uma média de 426 megabytes por segundo e, né, ficou bem constante ali, tanto no teste End, Begin e Middle, né? E o buffer também deu 423 com um tempo de resposta de 0,00 milissegundos, ou seja, não teve atraso nenhum. Mas ficou um pouquinho abaixo do que eu utilizando ali, no caso, a SATA de 6 gigabits, mas estamos no 3.0. Vamos colocar agora na USB 3.1 e ver como que vai ser o resultado. E agora vamos começar então os testes no USB 3.1 da minha placa-mãe, que é uma Rampage 5 Edition 10, né? É claro que dependendo da versão do chip, né, que gerencia, seja o 3.1 gerenciado diretamente pelo processador ou tendo algum chip em específico na placa-mãe para fazer esse tipo de gerenciamento, no caso controlar, né, a porta USB 3.1, pode dar uma pequena variaçãozinha. Mas aqui eu já percebi que mesmo no 3.1 está atingindo 428 megabytes por segundo, ou seja, aumentou cerca de 2 megabytes por segundo se a gente comparar com o 3.0 e agora versus o 3.1. Então tivemos aí uma média de 428 megabytes por segundo, né? Tanto no teste o Begin, Middle, o End, o Handle Read também, e o buffer 425 com o tempo de acesso de 0,00 milissegundos, né? Então manteve aí basicamente a mesma coisa. Tendo um SSD externo, para mim já está de bom tamanho, pelo menos está entregando ali um valor, né, muito superior a muitos outros dispositivos que utilizam o 3.0 para armazenamento, né? Então tá um valor bem bacana. E mesmo com esses resultados aqui, um HD não conseguiria atingir sequer metade, né, desses valores, mesmo utilizando a conexão SATA. E, 428 megabytes por segundo de leitura tá de bom tamanho, já é o suficiente para a gente conseguir instalar jogos e iniciar ele diretamente ali do SSD sem precisar passar para o PC. Tem muita gente que gosta, né, de utilizar assim, ao invés de deixar o disco já conectado no PC e alocar as informações, muitas pessoas utilizam um HD externo para colocar ali os seus jogos ou alguns arquivos que ele mais utiliza, e quando ele vai realmente precisar utilizar, é só conectar ali e utiliza direto. Então aqui a gente conseguiria ali até mesmo utilizar esse adaptador com SSD externo para fazer gravações, para quem utiliza a placa de captura, por exemplo, né? Então você conseguiria manter ali no seu PC de forma externa e depois só tira ali e passa para outro PC que você vai editar e tudo mais. Então realmente facilita muito e agiliza muito aí o trabalho quando você precisa passar algum tipo de arquivo. Mas aí vamos simular então que tem uma pessoa teimosa que vai ter um SSD SATA com 550 MB de escrita, 520 de leitura e tem um adaptador que é USB 3.1, mas o cara vai insistir em utilizar na conexão USB 2.0. Como que fica o resultado? Vamos testar. Bom, então estamos rodando agora os testes utilizando ali o adaptador na porta USB 2.0. O SSD ele reconheceu normalmente, né? É retrocompatível, então funciona. Se você conectar nenhuma ou nem outra, vai funcionar de boa. Vamos ver como é que vai ser o desempenho. Pelo resultado parcial ali já dá pra gente ter uma ideia que vai ficar numa média de 40 megabytes por segundo. Isso é por uma questão de limitação da própria tecnologia, né? A própria largura de banda do USB 2.0 ali não conseguiria atingir os 100 megabytes que seja, né? Então ali tá batendo 41.4, 41.4 agora também. Então ele vai manter aí nessa média. Mas mesmo que a pessoa quisesse insistir, de repente vai num PC de um amigo que não utiliza o USB 3.0, não tem nem 3.1 ou 3.0, no 2.0 o cara conseguiria utilizar, e como o SSD ele é muito rápido, então basicamente você ia manter aquela taxa, né, de 40
e 1 MB de leitura constantes ali. Finalizou o teste, então todos os resultados do AIDA 64 deram 41 MB por segundo, né, com uma variaçãozinha ali de 0.3 ou 0.4 e um tempo de resposta de 0.00 milissegundos, né? Aqui, nesse caso, a gente estaria utilizando ele abaixo da capacidade que ele pode utilizar e ficando até pior mesmo do que um HD, mas é uma questão de limitação da própria tecnologia do USB 2.0. Mas usando no 3.0 ou no 3.1, você vai conseguir ali bons resultados aí. Bom, galera, então fica a dica aí para vocês de um adaptador, né, que você pode utilizar ali para fazer um SSD externo. Os SSDs têm diminuído bastante o preço, então tá na hora de trocar o seu disco rígido por um SSD, vai ter uma performance melhor e, no caso, uma confiabilidade maior, já que é mais seguro você armazenar informações em um disco eletrônico, né, no caso SSD, do que um disco mecânico que pode eventualmente parar de funcionar, corromper os seus arquivos e etc, beleza? Então fica a dica aí para vocês. Se você gostou, não deixe de dar aquele like aí no vídeo para fortalecer e compartilha com seu amigo também para que eles possam conhecer aqui um pouquinho, né, e ver como que é um adaptador que transforma aí o seu SSD em um SSD externo custando apenas $10. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os vídeos daqui para frente e, claro, ativa o sininho aí para não ficar por fora de nenhuma notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!